Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou host do podcast, empreendedor. E nesse podcast o nosso objetivo é fazer um mastermind, ou popularmente conhecido como uma troca de ideias. Com o mundo globalizado, as pessoas costumam ver muito palco das pessoas na internet. E o nosso objetivo aqui é que você conheça as histórias de pessoas comuns, como eu e você, mas que tiveram atitude acima da média e chegaram em resultados extraordinários. Mais do que a persona que você vê na internet, é o que essa pessoa é de fato. E o tema de hoje nós falaremos sobre a brecha do mercado imobiliário. Quero apresentar já os nossos patrocinadores, a Fornaxus Produtora, que fez com que esse episódio pudesse acontecer. E o nosso convidado é casado, filho de um operador de empilhadeira e uma dona de casa, começou sua trajetória vendendo DVD e perfumes na rua, é empreendedor, mentor e palestrante, investidor no mercado financeiro, construtor de imóveis, especialista em compra e venda de imóveis direto de bancos, já faturou mais de 10 milhões, criador do método Webinário Perpétuo e multimilionário hoje com várias fontes de renda. Então vamos desvendar os segredos aí, os mistérios para se construir várias fontes de renda. Ele é Hugo Bezerra. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer é todo meu, Obrigado meu amigo. aí por ter aceitado o convite. Que isso. Vai ser sensacional. Cara, a gente normalmente costuma começar aqui com uma frase que faz muito sentido para conhecer um pouquinho da sua história e por que ela faz tanto sentido para você. Que é, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Por que faz tanto sentido essa frase para você? Ô Henrique, eu acho que essa frase, já pra gente iniciar, primeiro é um prazer estar com você aqui, né? Nós nos conhecemos já há alguns anos. Já. Inclusive, eu tenho uma admiração por você, pelo seu irmão, enfim, pela sua família toda. E estou muito contente pelo convite, né? Já de uns dias que nós estamos tentando marcar e eu acho que tudo tem um momento perfeito, tudo tem um motivo e hoje tenho certeza que vai agregar muito aqui esse nosso bate-papo. Mas essa ideia dessa frase é justamente, cara, porque tudo na minha vida foi dessa forma. Então, tudo antes e até hoje eu tive medo e tenho medo. Mas um dia eu ouvi algo de um amigo que ele falou assim, você tá com medo, vai com medo mesmo. E eu guardei isso, eu modelei um pouco e deixei da minha forma. Então hoje eu brinco e eu falo assim, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Tanto nas minhas redes sociais ou até mesmo quando eu decido empreender alguma coisa que eu vou lá e eu falo você não comigo conhece, mesmo. Né? Hugo, você tá com medo? Vai com medo mesmo, cara. Só assim você vai saber se uma coisa dá certo na sua vida. Então isso, desde o perfume, daí a gente vai bater um papo que vai conhecer um pouquinho mais, mas tem significado por isso, atitude, sabe? Começar. Maravilha. E é bem legal que conheci o Hugo, acho que deve ter aí uns 8 anos, cara. Uns 8 anos que a gente se conhece. E, pô, ver toda a sua evolução, seu crescimento, né? Não só nas redes sociais, mas com todos os seus negócios. É muito legal a gente ver, assim, toda a trajetória e o que acabou acontecendo na sua vida. Sim. E eu queria entender como que era o Hugo lá na infância, o que você queria fazer, assim, quando você se imaginou, falar, cara, o tio chegava e perguntava, o que você quer ser quando crescer? O que você respondia? Como é que foi sua infância, sua adolescência? E essa formação inicial até você chegar lá e empreender. Ô Henrique, eu tenho uma coisa que eu lembro muito forte na minha infância, que é o seguinte, a primeira delas a minha mãe me acordando e falando assim, filho, levanta, pelo amor de Deus, a gente pequeno, acordando naquele susto, ajuda a mãe, colocar os móveis para cima da cama, colocar os móveis para cima, enfim, num lugar um pouco mais alto, porque onde nós morávamos dava enchente. E uma imagem muito forte que eu tenho na minha mente é eu chegando na janela do quarto da minha mãe, olhando para a rua e a água já está adentrando a nossa casa. Então, isso é uma coisa que marcou. Eu acho que é por isso que eu estou muito envolvido hoje com o mercado imobiliário, mas é uma coisa que marcou muito a minha vida, porque o meu pai tinha que sair na noite, na madrugada, para trabalhar na Coca-Cola, que ele é operador de empilhadeira, mas na época era ajudante, enfim. E então ele não ficava em casa, só ficava eu, minha mãe e minha irmã. Então eu, muito pequeno, tinha que ajudar a minha mãe a colocar os móveis para cima. E eu até brinco, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velho, o meu sonho era a galera na rua, né, os molecão mais novo, até mesmo para ajudar também outras famílias, colocavam uma geladeira emborcada para cima, entrava na geladeira e ficava como se fosse remando. E eu brinco hoje, né, que eu falo que o meu sonho na época era ter uma geladeira.
Então eu pensava, meu Deus, não vejo a hora de eu crescer, né? Por mais que aquilo era ruim muito pra gente, mas a gente sempre, criança, sempre vê a melhor parte das coisas. Eu falava, não vejo a hora de eu crescer para poder estar andando com eles, com a minha geladeira. Então, mas depois desse momento, e principalmente por causa desse trauma, uma das coisas que eu sempre tive na minha cabeça é o seguinte: eu preciso achar alguma coisa para mudar a minha vida, para mudar a vida da minha família, para ter uma condição melhor, porque eu não posso passar por isso a vida inteira, esse desespero, esse choro da minha mãe, era o sonho dela mudar daquele lugar. Então, era mudar de vida, inicialmente, né? Claro que a gente não tem tudo moldado, a gente vai moldando com o tempo, mas alguma coisa pulsava no meu coração de um resultado diferente. No primeiro momento foi esse. Entendi. No segundo momento, eu lembro de uma coisa muito forte também, que eu estava em casa, minha mãe falou assim, você tem que arrumar um bom emprego, e não sei o quê, fazer que nem seu pai, porque assim, né, muitas vezes principalmente o pessoal mais antigo, tem muito na cabeça que o sucesso é você trabalhar numa grande empresa, você ter o 13º, o 14º, a férias, você ter o seu convênio ali garantido, e aquilo é vencer na vida. Aquilo ali é você ter uma segurança, e na verdade não é. Mas é uma ilusão, uma falsa ilusão dos nossos pais, dos nossos avós, que seguiram uma carreira ali. E minha mãe tinha isso. E eu falei, não, mãe, quando eu quero ser chefe. Eu lembro isso muito forte. Eu falei pra ela, não, mãe, quando eu crescer, eu quero ser chefe. É isso que eu quero ser. Ela, para de falar besteira, menino. Não, você tem que arrumar um bom emprego e trabalhar numa empresa com estrutura e tal, aquela coisa toda. Então, é 2 cenas aí que eu tenho muito forte na minha mente. Boa. E você cresceu onde? Cresceu em São Paulo mesmo? Cresci em São Paulo, na periferia, enfim, Zona Leste. E, inclusive, que era nesse lugar que dava enchente, tinha um córrego muito próximo. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, Henrique. Eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus, claro, porque nunca faltou comida na nossa mesa. Nunca. Isso aí não adianta falar que faltou, porque não faltou. Agora, sabe tudo sempre ilimitado? Sempre assim, a primeira pizza que eu comi foi num aniversário de 15 anos que eu pedi para ela um presente, e aí ela falou, o que você quer de presente? Aí eu falei assim, eu queria comer uma pizza. Porque até então era sempre muito regrado. A comida, almoçava, jantava, tudo comia, mas não tinha McDonald's. A primeira vez no McDonald's, teve um trabalho da escola e precisava pegar aquele panfletinho que vinha... O pessoal vai lembrar aí mais antigo, o panfletinho que vinha em relação aos países, vinham as informações. Foi um tempo que o McDonald's fez um negócio desse. E aí a escola pediu aquele panfleto porque a gente ia ter um trabalho relacionado àquilo. E aí eu, pequeno, né, malandro, falei pro meu pai, a gente tem que pegar, e fomos no McDonald's. E aí meu pai, coitado, simples, sem condição, queria pegar só o panfleto. Ele queria ir lá e na bandeja, até tá ali, tá na bandeja, vamos pegar. Eu falei, não, pai, a gente não pode pegar o panfleto. A gente tem que pegar o lanche. Como assim? A gente vai chegar, pegar o panfleto e ir embora? Vamos pedir o lanche. Aí meu pai foi pedir um lanche para mim, para minha irmã, pra gente poder ter aquilo pro trabalho. Então, sempre foi muito limitado a vida. Que legal, maravilha. E aí, quando que surge a oportunidade de empreender ou vem essa... Você falou assim de ser chefe para sua mãe, mas baseado no quê? O que você viu? Foi um filme? Foi alguém? Eu devia ter... Quando eu falei isso a primeira vez de eu queria ser chefe, eu devia ter uns 13 anos, 14, por aí. Aí eu tive a primeira experiência na minha vida, que ela foi uma faculdade, foi a minha primeira faculdade, né? A gente vai tendo várias no decorrer da nossa vida, com a experiência, com as coisas que a gente vai passando, até mesmo pelos problemas que nós vamos passando, porque normalmente a galera ela acha que o problema é algo muito ruim, e naquele momento ele é muito ruim. Mas daqui 2, 3 anos sempre tem uma lição por trás daquele problema. Agora, a galera gosta de parar, né? Tem pessoas que acabam parando, reclamando, chorando, enfim. E uma coisa... Nesse dia eu falei isso, sabe, sei lá, porque eu falava assim, não, mas por quê? A gente criança começa a se perguntar, mas por que eu tenho que trabalhar e ser funcionário de uma empresa? Por que não? Por que eu não sou o dono da empresa? Porque eu não sou... Então eu falei, acho que da boca pra fora, sabe? Só cheguei e falei. E ela falou, para de falar besteira, me deu uma bronca assim, eu lembro ainda. E eu fiquei com aquilo pensando e fui levando pra minha vida inteira. Qual foi a sua primeira experiência? A primeira experiência foi o seguinte, meu pai trabalhava na Coca-Cola e ele tinha um amigo que ele tinha umas barracas de DVD. E esse amigo, ele precisava de uma pessoa para ficar em uma das barracas dele. E meu pai me indicou, falou, tem meu filho, tá? É muito novo e tal. E o dono da barraca, que é o que trabalhava com meu pai, falou assim, não, Arnaldo, não tem como, ele é muito novo, olha o jeito dele, magrelinho, não sabia se comunicar direito. Como vai trabalhar na barraca? Não, dá uma oportunidade, o moleque é pegado e tal, aquela coisa de pai, né? Porque a gente pode ter o defeito que for, nosso pai vai incentivar. E ele deu uma oportunidade. E foi muito legal, por quê? Porque
aprendi muito com ele, porque esse cara, ele trabalhava na Coca-Cola junto com meu pai, mas final de semana ele ia na barraca alguma coisa, então ele já tinha aquele jeito de falar, de se expressar. Eu lembro que a primeira vez que a gente domingo, montava uma barraca numa feira. E eu ali, aquele meu jeito, primeiros dias e tal, e ele falou, Hugo, você tem que ir pra cima, cara. A vida é assim, você não pode ficar esperando não, vai pra cima. Foi, olha, tem DVD, não sei o quê, buscou uma veinha, colocou ela, falou, vem aqui. Colocou, olha, tem esse DVD, tem esse, tem... Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, como o cara tem... Ele não tem vergonha de fazer uma coisa dessa. E ali foi a primeira experiência. Então, eu considero aquilo que eu empreendi já naquele momento, porque além de ganhar por comissão, foi a experiência mesmo de vendedor, de ir para cima, de buscar o cliente, de não esperar. Então, foi uma experiência muito legal de entender que a vida é assim. Se a gente ficar lá no nosso cantinho, que é muito confortável... Vai ser legal, é confortável, mas não vai mudar a sua vida. Você não vai receber uma comissão legal, você vai chegar no final do dia e ter um resultado interessante. Pegou rápido, tipo, você já era um cara mais comunicativo? Não era. Tem gente que é até engraçado, porque quem acompanha a gente nas redes sociais, em qualquer outros lugares, fala assim, mas pra você é fácil. Olha como você conversa, você fala bem, você é vendedor, você... Não, eu era uma pessoa tímida, cabelinho de lado, quem é da infância vai lembrar de mim. Cabelo de lado, sou músico, né? Comecei tocar na igreja desde pequenininho, e cabelinho de lado, não falava muito, tímido, acanhado, mas ali foi o começo da experiência. É por isso que tudo é habilidade, né? Então, aos poucos, fui me soltando, tinha ele, que era o dono da barraca, como espelho, porque, o cara fala, o cara é isso que dele dá certo, no subconsciente fui entendendo que era aquilo que eu tinha que fazer. E aí fui me soltando aos poucos. E aí foi legal porque, muito novo, eu comecei a pegar essa ideia de superar metas. Começou a se tornar gostoso, porque eu tinha uma recompensa. Como ele tinha desacreditado de mim, e meu pai meio que comentou, meu pai colocou uma pressão. Falou assim, filho, ele não queria te colocar não, mas ele vai te dar uma oportunidade, você vai ter que mostrar... Você vai ter que mostrar aí para que você consegue fazer, que você consegue. Tem uma coisa muito forte que o meu pai fala, que é o seguinte, não deixa a peteca cair. Meu pai sempre falou isso desde a música para mim. E eu aprendi isso. E hoje, eu de vez em quando me sinto meio desanimado, pelos problemas que a vida nos traz, eu lembro o seguinte, não deixa a peteca cair. E é verdade, não deixa ela cair. Vai para cima, faz o que tem que ser feito. Então, eu queria mostrar que eu era bom, que eu tinha um resultado. E eu cada vez mais tentava superar. E aí foi até legal, porque eu comecei a ter o melhor resultado de todas as outras barracas dele. Ele tinha outras barracas, um pessoal que ficava ali também cuidando, tal, ficava na frente de um mercado. E eu comecei a ter um resultado superior. Então, isso cada vez mais era mais gratificante, que eu falava assim, que legal, tá vendo? Ele desacreditou de mim e hoje o meu resultado é o maior dentre as barracas que ele tem. Então, eu fui aprendendo essa ideia, sabe? Seja ensinável. Você falando agora que você começou a modelar ele, e é uma das coisas que a gente aprendeu muito a fazer isso, né? Sim. A se inspirar naquela pessoa e modelar. E uma dica que eu normalmente dou pra galera é, cara, pega uma pessoa que você se inspira bastante naquilo que você faz e, de fato... busque fazer exatamente aquilo que ela faz. Ctrl+C, Ctrl+V. É o copia e cola. A gente aprendeu na escola que quem cola não sai da escola. É ou não é? Você lembra disso? Sim. Quem cola não sai da escola. Quem copia não aprende. De fato, se a pessoa só está lá transcrevendo, ela não vai aprender. Mas o nosso caso aqui é você copia e cola. Faz igual. Você fala, mas eu modela, vou fazer né? igual essa pessoa. Não. Você vai fazer um pouquinho pior. Mas busca fazer, depois você vai dando a sua identidade. Só que se uma pessoa já está fazendo, ela está tendo resultado, Por que você vai fazer se diferente, eu fizer né? a mesma coisa, eu vou ter um resultado próximo. Talvez 50%, 60%. E depois você vai acrescentando as suas características, vai ganhando confiança. Poxa, eu não tenho confiança, eu não tenho tanto conhecimento. Então copia, cola, tem o resultado. Com o resultado vem experiência. Com experiência vem confiança. Não, e é legal que você também... Aí vem também o principal, que você vai começando a ter o dinheiro, que também vai te ajudando. Aí tem a confiança para você falar, não, eu estou conseguindo, o resultado vai motivando. E quando você menos perceber, você muitas vezes está melhor do que aquela pessoa. Exato. Está melhor. Aconteceu isso em vários negócios que eu fiz e faço. E é até legal, porque hoje eu nas redes sociais também eu falo, né, a galera vê lá, eu falo assim, e eu estou conversando muitas vezes com um amigo, né? Eu tenho até um método que eu tenho hoje no meu processo de venda, e eu estou conversando com um amigo, ele fala, mais isso, mais aquilo. Eu falei, cara,
para com toda essa preocupação. Isso aí você vai descobrir mais na frente. Faz a primeira etapa. O que você quer fazer? Modela o mais próximo, que é o que você estava falando agora, o mais próximo, e faz, só faz. Aí não, aí coloca empecilho, coloca problema. E, cara, isso acontece muito. Tem gente que não sai do lugar, porque toda solução a pessoa encontra um problema. É impressionante. E eu já não tenho muita paciência, assim, eu sou meio... Aí a pessoa fala, pô, mas o que você quer? Se eu tô te falando a solução, você tá falando do problema, problema, então você não quer fazer. Faz, mesmo que não tão legal, mesmo que não tão bonito, mesmo que não tão perfeito. Quando você menos esperar, você se tornou um profissional e as pessoas estão querendo aprender com você aquilo. Excelente. E quando que foi o seu primeiro negócio? Então você trabalha lá na barraca? Foi, aí eu comecei a trabalhar na barraca e aí aconteceu algo interessante, né? Nós começamos a ter ali na cabeça de, você não tem um emprego, aquele negócio de você se preocupar com a visão de outras pessoas. E eu arrumei uma namorada, que hoje é minha esposa, e eu tinha vergonha de pedir ela em namoro, porque você imagina, na minha cabeça, eu falei, como é que eu vou pedir ela em namoro falando que eu trabalho numa barraca? Bobeira isso, correto? Mas na cabeça, pelos pais, não, você tem que ter um emprego, como assim? E eu comecei a criar aquele bloqueio. Aí foi quando eu tive a minha primeira experiência, que foi trabalhar numa multinacional, uma empresa chamada Pilton, que eu entrei nessa empresa, uma empresa grande, uma multinacional, e eu brinco que eu falo que era o sonho da minha mãe. Essa empresa foi o sonho da minha mãe, porque eu virei o orgulho da família depois dessa empresa. Porque você pensa, hoje minha mãe é concursada, na época era do lar, mas o pai trabalha na Coca-Cola não sei quantos anos sem mudar de empresa. Uma multinacional que eu tinha arrumado, convênio, 13º, 14º, então assim, eu virei o orgulho da minha mãe. E onde ela ia, nos familiares, os amigos, meu filho está trabalhando na multinacional, graças a Deus, realmente, de fato, porque já não é fácil entrar numa multinacional. Mas não era aquilo que eu queria. Eu comecei a fazer engenharia de produção, seguindo aquele caminho, o caminho convencional. Estudar, arrumar uma faculdade, crescer na empresa, crescer na carreira, aquela coisa normal. Sempre tive isso comigo, Henrique. Faça mais do que você pode fazer. Eu aprendi um negócio muito novo que assim, é a chave se eu pudesse falar assim, uma das chaves do seu sucesso, Hugo, é isso. Faça mais. Faça um pouquinho a mais. Por exemplo, eu trabalhava lá numa empresa, ficava na saída de um forno lá, a função era pegar o vidro, inspecionar e colocar na esteira e a próxima etapa a seguir. O forno parava e eu falava, não, o que eu posso fazer a mais? Aí eu pegava, eu e um amigo lá da empresa, que eu modelei, eu via outro cara fazendo, e eu falei, não, vou fazer junto com ele, por que não? E a gente pegava e começava a jogar ar na empresa e varrer os vidros, que não era o nosso trabalho. Mas eu falava, para que eu vou ficar parado? Porque assim, você tem que, eu penso isso comigo. Por que eu vou fazer, se eu quero ter um resultado diferente das pessoas, por que eu vou fazer a mesma coisa que todos estão fazendo? Então, isso já, de forma natural, de forma modelada, não sei muito bem explicar, para ser sincero, eu só sei que eu faço isso até hoje. O que eu posso fazer mais? Se eu estou trabalhando até hoje no escritório, se a galera está saindo 7, 8, 9 horas da noite, por que eu não posso ficar até 10, 11, meia-noite, um dia ou outro? Principalmente no momento de uma plantação. E aí, isso mudou muito meu jogo. Então, eu trabalhei nessa empresa, comecei a pegar essa visão, mas chegou um momento que eu falei assim, não é o que eu quero. Comecei a olhar, comecei a reparar, sempre fui observador. Comecei a reparar a vida do meu encarregado. E aí eu olhei o carro que ele andava, é claro que ninguém define o sucesso pelo carro, porém naquela idade era o meu pensamento. Eu falei assim, não, mas não é o carro que eu quero andar. E outra coisa, esse cara muitas vezes está domingo na empresa. Eu também, fazia hora sábado, domingo e tal, mas tá bom, eu estou fazendo isso por um momento, para plantar, para ter uma colheita. Mas não para sempre. Eu falei, mas o cara é encarregado, faz até hoje isso. Aí comecei a parar, mas até então, só pensando, né? Aí comecei a ver a vida do diretor, do cara acima. E eu percebi, foi até legal isso, é muito nítido também. Um dia que eu saía da empresa tarde, porque eu trabalhava das 2 às 10, saía muitas vezes 11 horas, meia-noite, e quando eu olhava na sala da diretoria, tava as luzes acesas e vira e mexe tinha um ou outro diretor. De vez em quando eu trabalhava noturno, 3 horas da manhã, tinha um diretor. Eu falei, não, mas não é a vida que eu quero. Comecei a perceber que... Porque tem gente que vai tanto num caminho... Não, eu quero crescer na empresa. Calma, mas você já parou para olhar se aquela vida que tá lá é a que de fato você quer? De quem já chegou, que vem aquela pegada que a gente fala bastante do modelar. Se eu estou olhando é porque eu quero um sucesso, quero uma vida, quero ter mais tempo com a minha família, porque nem sempre sucesso é o dinheiro. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí foi aparecer os perfumes. Então, na empresa, tem um amigo nosso também, o Douglas Silva,
Cara, o Douglinhas. E ele, um dia eu tava na loja da minha sogra, ali conversando, e ele entrou. E ele entrou lá na loja da minha sogra, tava apresentando uns perfumes. E eu fui e fiz uma encomenda de 2 perfumes. Mas é legal, Henrique, que eu não vou, né, explanar muito assim todo detalhe, mas é legal que depois que eu fiz essa encomenda dos 2 perfumes, eu pensei comigo assim, eu comprei os perfumes para ele, mas eu pensei, eu tô comprando para ajudar o coitado porque a situação dele tá difícil. Então, é uma cultura até errada, eu diria que é do brasileiro isso, de só porque a pessoa está vendendo alguma coisa, a pessoa acha que ela está passando necessidade, ou ela está com um problema, e muitas vezes a gente quer até ajudar aquela pessoa. E não. Por um empreendedor, a venda, não só para quem está iniciando, para qualquer etapa, tudo é uma venda. As pessoas elas não conseguem entender isso. Então, quando a pessoa ela fala, eu não tenho o dom de vender. Eu não quero vender, eu não vou me humilhar para vender. Tem palavras bobas que muitas vezes a galera fala. Ela está dizendo para ela mesma, eu não vou ter sucesso. Ela já disse, ela já determinou. Porque não existe, não conheço, não sei se você conhece, mas eu não conheço hoje uma pessoa que tem sucesso e não sabe vender. Muitas vezes ela não está vendendo uma bala no farol, mas ela está vendendo uma ideia, ela está vendendo... É sempre uma venda. É uma venda para você arrumar uma namorada, é uma venda para você casar, tudo tem que ser uma venda. Então o perfume, ele veio nesse momento, eu entrei para ajudar ele e ele falou sobre o lucro. Eu perguntei antes de ele ir embora, eu falei, Douglas, quanto você está ganhando para vender esses perfumes? E ele falou para mim, eu compro por tanto, era o dobro, né? Compro por tanto, vendo por tanto. E na hora, minha mente ela deu um estalo. Eu falei, calma aí. E é o que muitas pessoas acabam não raciocinando. Muitas vezes a gente troca o nosso tempo, que é pior ainda, por um valor tão baixo. E aí, não, mas você vai vender aqui esse copo que custa... você vende por 100, você vai pagar R$50 nele. Não, eu não posso vender esse copo. Mas calma aí, então você pode trabalhar para ganhar R$50 no seu dia, ou 100, ou 200 que seja, as suas 8 horas de trabalho, e aí é uma humilhação. A humilhação está sendo você trabalhar e trocar o seu tempo, a sua vida que você podia estar com a sua... Quantas pessoas não pagariam por um dia a mais, 2 dias a mais com quem ama? E você tem isso... E você tá com um probleminha, porque alguém vai te olhar torto, enfim. E eu tirei esse ego. Eu acho que não deu nem tempo de eu criar, eu era novo. Falei, não, mas calma aí, eu trabalho o dia inteiro para tanto, e o Douglas tá aqui. Eu achando que eu ia ajudar ele, porque eu ia perguntar quanto ele ganhava, para na hora que ele falasse, eu falasse assim, Douglas, eu vou levar um currículo para você na minha empresa. Porque eu trabalhava numa multinacional, então eu pensei, eu vou ajudar ele. E ele que me ajudou, porque ele falou, eu ganho tanto. Eu falei, não, então eu vou vender também. Aí foi legal a experiência, porque eu comecei a aperfeiçoar, e é tudo habilidade, porque eu ia num dia, não vendia, ia no outro dia, não vendia, e aí eu apresentando, a repetição, todo dia na empresa, todo dia apresentando. Aí, depois de 1 mês e pouco, eu tive de lucro R$7.000 vendendo perfume. E aí, naquele momento, a minha mente falou assim, não, cara, a venda vai te deixar rico. E principalmente como era o perfume, né? Pensei a venda, o perfume. E de fato, o perfume me deixou rico. Então, você faz multinível, fiz multinível. Eu sempre falo que é uma faculdade na nossa vida. Por quê? Porque a gente entra, começa a perder o medo, começa a fazer o que tem que fazer. E quando você menos espera, você já está no caminho do sucesso. É só você continuar seguindo aquilo que você começou e criar novas habilidades, né? Perfeito. Acho que existem 2 áreas, né? Que é a área de vendas e a área de quem ajuda a vender, né? A venda ela é o coração. Se a gente pudesse pensar num corpo assim, a empresa ela é um organismo, ela é uma organização aqui, um corpo. A venda ela é o coração que vai bombear sangue para as outras áreas. Ou seja, se eu não tiver essa área aqui específica que bombeia, todos os outros órgãos ou os departamentos morrem. Então, sim, venda e marketing é o coração que vai acabar bombeando, né? Sim. Então, Sim, poxa, concordo. Se você acredita que não gosta de vender, todo mundo vende. As pessoas não conseguem chegar, mas todo mundo vende. Mas se você acredita, não sou bom com vendas, cara, apoie quem ali, ou na sua empresa, ou no seu negócio, ou ali na sua função, próximo do seu departamento de quem tá vendendo, né? E aí, cara, pra gente entrar até, acho que um pouco mais ali na questão da parte profissional, você teve vários negócios, né? Tem alguns outros negócios, mas queria entender como é que você cai nesse mercado imobiliário de fato, para a gente entrar desmistificar essas brechas que você aprendeu. Recentemente até estava pensando, falei, poxa, queria entender, vi lá, falei, poxa, queria entender como é que funciona, né? Como é que funciona esse processo, como é que você descobriu essa brecha, então como é que você entra nesse mercado imobiliário e
E depois das brechas, falar das brechas. Na verdade foi o seguinte, então eu tive essa experiência do perfume, aí eu comecei, tive centro de distribuição de cosmético, aí foi aumentando. Eu tenho comigo, Henrique, que a vida ela é uma escada. E o mal de algumas pessoas é achar que pode sair do primeiro degrau e ir pro 10º, ir pro 9º, ir pro 8º degrau. Não tem como. Se a gente for numa escada e tentar colocar o nosso pé no 8º degrau, a gente não chega. Empreender é da mesma forma. Então, desde o tempo do perfume, desde o tempo do... Teve um período que eu vendi colchão também. Enfim, tive várias experiências no meio do caminho. E eu comecei a querer... Salão, né? Isso. Eu vou entrar nessa aqui agora, inclusive, por quê? Porque eu comecei num caminho e eu falei assim, não, calma aí. Mas eu tô muito perdido, é perfume e tal. Em momentos, a nossa cabeça ela vai ficando meio atrapalhada, é fácil a gente se dispersar, né? Alguém fala alguma coisa, você começa a ficar perdido. E a gente vai contando aqui, por mais que é um bate-papo rápido, quem tá assistindo ou ouvindo, eu gosto de deixar isso, Henrique, sabe? Muito claro, porque de vez em quando a pessoa acha que a vida das pessoas é simplesmente chegou lá e tá feliz agora, e feliz da vida, e não teve problema. A verdade é que se a gente precisasse entrar em todos os detalhes de que tudo que aconteceu, a gente ficaria aqui 24 horas conversando, tantos problemas, tanto choro, tantos desânimos, tantos medos. E eu gosto de deixar isso claro, porque a pessoa acha que a pessoa não tem medo. Eu tenho medo até hoje de qualquer coisa, mas a vida é uma escada. E cada degrau que a gente vai passando, além de ser um aprendizado, você vai desbloqueando coisas. Desbloqueando um medo, desbloqueando uma habilidade, desbloqueando um trauma, desbloqueando. É por isso que feito é melhor que perfeito. Então, nesse tempo do perfume, eu falei, não, eu quero começar a empreender. Beleza. Mas sempre tive com isso, comigo. Tá, é uma escada. Então, eu não larguei o que eu fazia. E a primeira experiência empreendendo foi até interessante, porque um amigo, ele me ligou. Um amigo meu, Vinícius, inclusive, que eu gosto bastante, falou assim, Hugo, eu tô cansado, cara. Tô cansado desse negócio de vender, de não sei o quê, tal. Cara, você não tem alguma ideia de empreender em algum negócio pra que eu faça? Era ele que queria fazer. Eu falei assim, cara, por que você não vira barbeiro? Vira barbeiro, pô. Barbeiro você pode aperfeiçoar seu corte, pode fazer um corte muito legal, pode começar a vender workshop, né? Eu vejo pelos barbeiros aí. E outra coisa, não precisa trabalhar para os outros. O principal era não trabalhar para alguém, né? Então era empreender, fazer alguma coisa. Você pode depois criar uma rede de franquia. Falei assim por cima. E ele animou. E nisso que ele animou, eu comecei a pensar. Eu voltei e fiquei pensando. Falei, caramba, realmente, barbeiro. Isso era na sexta. Olha que interessante. Isso era no sábado. Ele me ligou, lembro como se fosse hoje. Aí comecei a pensar, comecei a pesquisar algumas coisas na internet. Aí legal. Quando foi na segunda-feira, no domingo, eu liguei de volta pra ele e falei, ô Vinícius, eu tive uma ideia aqui, cara. Você não tá pensando em montar uma barbearia? Vamos montar junto, pô. Vamos fazer uma sociedade. Eu entro com a parte do dinheiro, você falou que tá cansado, você faz um curso de barbeiro e a gente monta um negócio. Eu monto uma barbearia, vamos entrar junto. Então, a experiência de começar coisas novas é algo assim fantástico. Que todo mundo tinha que passar por essa experiência, mesmo que fosse para não dar certo. Porque o problema é achar que o que você vai fazer diferente é obrigado a dar certo. E não, vários negócios não vão dar certo. Mas o melhor de tudo, você vai ganhar experiência. Você vai fazer alguma coisa. A certeza de continuar fazendo as mesmas coisas é a certeza do resultado continuar sendo os mesmos. O risco de fazer coisas diferentes é que tudo bem, você pode quebrar a cara, você pode perder dinheiro, tem vários fatores. É por isso que as pessoas que estão acima da média estão dispostas a fazer coisas que as outras não estão dispostas a fazer. Legal, mas você ganha experiência, você faz alguma coisa, você tenta. É melhor tentar, errar tentando acertar do que não fazer nada. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou junto com meu amigo nesse barco aí que ele quer viver. Já estou fazendo perfume, estou meio assim, quero fazer outras coisas. E aí ele pegou e falou assim, não, então tá bom, vamos montar junto. Isso era no sábado. No domingo eu comentei isso com ele. Na segunda eu tava andando na rua, indo para um primo meu, e vi um ponto assim de esquina, um ponto bonito assim de ficar a parede toda desenhada, e ali eu já imaginei. Eu falei, caramba, seria tão legal uma barbearia aqui. Eu tava pesquisando na internet e isso foi no Itaim Paulista. Aí eu vim de esquina assim e falei assim, cara, imagina montar uma barbearia aqui. Tudo. Eu modelei, comecei a ver as barbearias que tinha resultado e tinha uma barbearia chamada Corleone. Tem, né? Que é muito famosa até. E aí é Bruno Vanhek, inclusive, um cara super foda. E aí eu olhei assim e falei, mas que legal que seria uma barbearia aqui. Imaginei assim comigo. Fiquei com aquilo na cabeça. Fui pro meu primo, voltei e parei para ver o valor do ponto. E a mulher falou assim, é R$3.500 o aluguel. Eu tinha, Henrique, R$7.000 na conta.
Tinha 7 mil reais na minha conta e tinha dinheiro para receber na rua, de cliente, aquela coisa, né? Que a gente muitas vezes tem um giro ali, mas o que eu tinha na conta era 7 mil reais. Aí eu falei, moça, você não faz 3 mil, não? Aí ela falou assim, faço, não sei o quê, mas se for fechar, tem alguém já interessado? Aí ela usou ali o gatilho da escassez comigo, eu caí. Aí eu falei, não, então tá bom, eu quero. Aí ela falou, então vamos fazer um contrato. Eu falei, então vamos. Aí eu peguei, tive que dar 2 meses de aluguel, eu tinha 7, dei 6 mil de calção. Saí de lá, liguei pro Vinícius. Falei, Vinícius, já achei o lugar. Aí ele, pô, que legal, vamos pensar se a gente vai alugar. E tá falando, não, mas eu já aluguei o lugar. Já é nosso. Ele, pô, você é louco, cara? Eu falei, não é louco. Não cogitou do sábado? Hoje é segunda, cara, a gente já tá perdendo tempo. A partir do momento que você decide que você quer mudar a sua vida, o porquê você vai ficar esperando o melhor momento, o momento perfeito? Esse melhor momento, ele não existe. As pessoas elas têm uma ilusão que vai existir o melhor momento. Mas o mais louco de tudo isso é que eu já vivi os dois lados. Desde a minha casa da enchente, e graças a Deus hoje tem um resultado absurdo. E eu entendi uma coisa, que tem gente que tem uma frase assim, quem tem dinheiro faz dinheiro. Eu modelo um pouquinho, eu falo assim, quem tem coragem faz dinheiro. Porque mesmo o cara, quando tem dinheiro, se ele não tiver coragem, ele não vai duplicar e pode perder tudo que ele tem. É por isso que uma pessoa ganha numa Mega Sena da vida milhões e volta a ser pobre novamente. Porque, na verdade, não é o dinheiro que faz dinheiro. Ela não tem o dinheiro, tecnicamente não era para ela ficar pobre nunca mais. Não. É coragem, conhecimento, habilidade, ambiência. E aí, nessa experiência, nessa jornada de ir crescendo, ele pegou e falou assim, aí na segunda, peguei o lugar. Peguei o lugar e falei, vamos trabalhar, vamos para lá, que a gente não tem dinheiro para pagar as pessoas. Começamos ali a mudar, a pintar, e começamos a fazer o negócio. E foi uma experiência muito legal, principalmente porque ele não arrumou o dinheiro, foi não arrumando dinheiro, não arrumando, e eu fui pegando. Então, eu falo sempre assim, quando a pessoa quer empreender, que é o seguinte, primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão, né? E é uma verdade, porque é coisa absurda isso. Isso é coisa absurda. Eu tava acabando o dinheiro, falava, Vinícius, você tá arrumando dinheiro? Aí ele não arrumava, Hugo, vou arrumar e tal. Eu falei, beleza, vou montando aqui e vai fazendo a correria aí. E aí, legal. Quando tava acabando os meus R$ 1.000 lá, por exemplo, uma outra pessoa, paga, ia apertando, ia vendendo também e tal, entrava dinheiro. Deus preparava o dinheiro. Aí, quando tava acabando de novo, Deus preparava o dinheiro. E aí foi assim, cara, até eu montar. Mas sabe o que foi maluco? Faltando uma semana para montar o negócio, o Vinícius, para inaugurar o negócio, o Vinícius estava fazendo o curso de barbearia, ele virou para mim e falou assim, Hugo, eu desisti, cara. Falei, como assim? Vou desistir. Cancelei o curso, não quero mais ser barbeiro, não vou ficar na barbearia e eu quero seguir outra coisa, cara. Me desculpa, tal, e também não arrumei o dinheiro para investir com você. E aí eu tava sozinho, com um negócio, sem ser barbeiro, sem ter alguém que ia ficar na barbearia tomando conta, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí foi a primeira experiência maior que eu tive assim, fazer uma coisa grande, porque eu montei uma estrutura legal, muitas coisas eu fiz, pintei, nunca tive preguiça de trabalhar, mas eu não tinha nem barbeiro, nem o cara que ia ficar, não tinha ninguém, e faltava uma semana. E aí a gente foi, montou a barbearia de última hora, peguei uns amigos lá que queria ser barbeiro ali comigo, mas não tinha tanta experiência, que inclusive é até legal a história dele, porque hoje ele é dono da barbearia, que é o Bruno Reis, grande amigo meu também, virou uma referência no ramo da barbearia. Então a gente podia bater, que nem eu falo, se a gente ficar aqui, a gente vai falar 24 horas, porque depois ele teve uma história bem legal nele também, mas foi o meu primeiro barbeiro. E a gente fez um negócio, ao total, depois falando do sucesso, né? Ao total foi 7 barbeiros nessa barbearia. Graças a Deus, ganhei dinheiro durante 3 anos nela. Depois liberou um espaço, abri um salão feminino. Aí depois um cara falou sobre Marmitex, montei o Marmitex. Aí eu comecei, cara, não parei. Aí um negócio, você me falava uma ideia, eu ouvia, eu falava, não, mas é melhor tentar alguma coisa diferente do que continuar tendo o mesmo resultado. E assim eu fui empreendendo aí a jornada. Que da hora. Aí você tem o salão, depois, como é que você chega no mercado de imóveis? Antes eu passei também, tive uma experiência com o mercado, que eu invisto até hoje, no mercado financeiro. Então, nesse meio tempo, eu comecei a fazer curso de trade, enfim, comecei a aprender. Eu sempre fiz assim, ó. Em vez de você esperar secar a sua renda ou você encontrar um grande problema, por que você já não começar a fazer alguma coisa diferente para você ir para o próximo degrau da sua vida? Seja ou escalando aquele negócio que já é seu, ou seja, principalmente a pessoa quando ela está muito perdida, ela não se encontrou. Eu ouço muito isso de um tio meu, que é o seguinte, ele falava assim, Hugo, uma hora quando você achar aveia,
Aí vamos colocar assim, né? Você vai nadar de braçada, porque você vai estourar. E eu tinha isso comigo. Então tinha até amigos meus que falavam assim, mas você tá com barbearia, salão feminino, tá empreendendo em várias coisas, cara. Uma pessoa que faz um monte de coisa, ela acaba não tendo foco em nada. Eu falo, não, mas você tem que administrar o seu tempo. E assim, eu tô num momento... tudo se encaixa para todo mundo baseado na fase que você tá vivendo. A pessoa ela precisa empreender, precisa começar, precisa se arriscar, precisa achar alguma coisa, precisa consolidar. Pô, é a hora de você se arriscar mesmo. Você entrar num negócio, você tá vendo ali, já tá fazendo, e tem a opção de fazer um outro, ou pode escalar aquele, ou pode arrumar um outro. Agora não, todo mundo acha que, não, eu tenho que sair do meu emprego, eu tenho que largar tudo para fazer uma coisa. Não, você continua no seu emprego normal e procure alguma coisa que você consiga. Por isso que o multinível é maravilhoso para isso. Porque você não larga o que você está fazendo. Você faz junto e aí você começa a ganhar a casca que você precisa para depois que você sair do seu emprego, toda aquela pressão que vão colocar sobre você, você já consegue segurar, porque você já tem o resultado, você já tem uma mentalidade forte. E era assim, eu fazia uma coisa, fazia outra, aí conheci o mercado financeiro. Aí comecei a estudar, enfim, caí numa historinha de colocar dinheiro, investir dinheiro no começo, coloquei dinheiro numa empresa que era uma pirâmide, né? Coloquei o dinheiro, depois o presidente fugiu com o dinheiro de todo mundo, inclusive isso é um conselho, nunca coloque seu dinheiro na mão de ninguém. Quer aprender? Faça você as suas próprias negociações, tive essa experiência, e aí montei um escritório, enfim, aí fiz um escritório de operação, então foi mais ou menos dessa forma. Aí depois foi o mercado imobiliário, porque com o negócio, com a barbearia, eu comecei a investir no mercado imobiliário. E aí eu costumo... Você entendia de mercado imobiliário? Não. Zero, Não. Você foi buscar esse tipo de Ô, Rick, quando eu falo que a frase é tá com medo, vai com medo mesmo, eu levo ela muito a sério, sabe? Porque eu estudei um pouco a respeito, entendi que realmente funcionava e tal, e eu vi uma oportunidade. Vi uma casa, eu falo assim, por que eu falo que existe uma brecha no mercado imobiliário? Porque além de você conseguir comprar imóveis, principalmente nessa modalidade, que é essa modalidade que eu compro, que é muito forte, não é necessariamente no leilão. Eu compro ela... É assim, toda vez que o imóvel ele não é pago, ele vai num primeiro momento para o leilão e depois ele se torna propriedade do banco. Por isso que eu falo, né, sempre que eu compro diretamente dos bancos. É meio que um leilão, mas ele já tem menos risco e tudo mais. E eu entendi um pouco a respeito... E o cara falou, tem isso. Aí alguém falou mas pode estar ocupado, pode estar isso, pode estar aquilo, né? Aquele medo que a galera normalmente tem. Estudei um pouco, claro, entendi que não era assim, que mesmo o imóvel estando ocupado, principalmente quando está consolidado para o banco, o imóvel não é mais da pessoa, o imóvel já é do banco. Então, assim, claro que você tem uma técnica para você tirar ela de forma totalmente amigável, se tiver ocupado. Você pode pegar ocupado ou não ocupado. Mas é seu, não tem para onde correr. Ela tem que sair dali, é meio que ruim isso. Tem gente que fala, mas você não sente ruim, não é chato isso? Ou para mim, ou para outra. É o mercado, é assim que funciona, não tem para onde correr. A pessoa ela não pagou, ela sabe, ela foi avisada um monte de vezes e ela tem que desocupar o imóvel. Tá? Então, mas eu sempre faço, eu uso uma técnica hoje que eu sempre faço de forma amigável, eu entendo primeiro quem está ali dentro. Normalmente, eu acabo não comprando até imóveis que eu sei que a pessoa está numa necessidade muito ruim e tal, não tem outro lugar para ir, eu acabo não comprando. Infelizmente, porque eu não compro, mas outra pessoa vai comprar. Mas eu tenho comigo isso, é um padrão que eu peguei, enfim, eu não mexo. Mas então, a primeira experiência foi assim, eu estudei um pouco a respeito, entendi, aí o cara, não, comprei o primeiro. Falei, eu descubro depois. Mais pra frente eu vou descobrir, porque senão eu vou ficar só com medo. Já me falaram, já entendo que dá pra sair. Agora, tem coisa que não tá no nosso controle. E aí eu tive a primeira experiência, que foi comprar um imóvel que valia 330 mil reais. Olha só, porque a gente já vai até entrar um pouquinho, depois a gente foge dele, da história da brecha do mercado imobiliário, mas é importante. Eu peguei um imóvel que valia 330 mil reais, paguei nele, na época, ele saiu por 147 mil reais. E nessa modalidade, na maioria dos casos, você consegue comprar com 5% de entrada. Ou seja, 8 mil reais de entrada, eu viabilizei essa compra. E é por isso que eu chamo de uma brecha no mercado imobiliário, porque não é um gato, não é nada, não é um esquema, não é nada. O próprio banco permite. Mas o financiamento não é de 20 a 30? Nos imóveis convencionais. Quando você compra do banco, o banco vende da forma que ele quiser. E nessa modalidade, na maioria dos casos, você consegue comprar com 5% de entrada. E aí, eu fiz a minha primeira alavancagem financeira em paralelo com o meu outro negócio, que era a barbearia, o salão feminino, aquela coisa toda. E aí foi a minha primeira experiência. Reformei esse imóvel. A ideia não era vender, não era nada, era só ter o imóvel para começar a ter propriedade, para você alugar, aquela coisa, o primeiro pensamento. E depois eu enxerguei a brecha. Falei, calma aí, eu pego o imóvel que vale 330, pago 147, compro por 8 mil reais
e eu gastei 20, 30 mil reais de reforma e eu vendi por 350 mil. Quitei o financiamento, que as pessoas também não sabem disso, mas mesmo que o imóvel está financiado, um financiamento quita outro financiamento. Ou seja, usei o dinheiro do banco, que não era meu, usei uma pequena entrada minha, reformei, vendi e coloquei meu lucro no bolso. Aí eu falei, agora eu vou ficar rico de verdade. Porque se começando, vendendo DVD ou perfume, eu já tinha mudado minha vida, imagina algo com valor agregado, 300, 400, 500, 200. E aí foi assim que eu tive a minha primeira experiência com imóveis. Maravilha. E como que uma pessoa que vai começar, por exemplo, o que ela tem que observar? Como é que ela aprende a fazer isso? Você já deu uma dica aqui, pô, uma brecha. Ela consegue dar 5% de entrada, mas qual que é o score que ela tem que ter? O que ela tem que avaliar? Como é que funciona essa análise do banco para liberar? Cara, liberei com 5%. Só que para ele, imagina, tô liberando para você confiando que você vai pagar. Sim. Só que se esse imóvel voltar para mim, pro banco é horrível voltar para ele de novo, né? De certa forma. O que acontece, Henrique? Vamos lá, primeiro ponto. Mas é 5% de entrada. Primeira etapa, o banco ele já recebeu dinheiro, o banco está perdendo dinheiro com aqueles imóveis, com aquele grande estoque, porque o banco não vende imóvel. Até uma curiosidade também, porque a pessoa fala assim, mas então eu vou lá no banco procurar. Não, não é assim, porque o banco ele não vende imóveis. O banco ele faz financiamento, faz cartão de crédito, entre outras coisas. Agora, essa modalidade você consegue comprar, porque o banco tem ali um estoque, ele quer basicamente se livrar desses imóveis, mas você tem que ter o caminho para chegar nesses imóveis. Então, você tem que ter o conhecimento de onde estão esses imóveis e o principal de tudo, saber o que você está fazendo. Porque existe o edital, existe a escritura, não é porque você está comprando do banco e é simplesmente, vou comprar de qualquer jeito, qualquer um. Tá? Então, a primeira coisa importante. Agora, sobre a entrada que você falou. Não, Henrique, na verdade, a galera tem muitas dúvidas sobre isso, achando que é muito complicado comprar um imóvel por ser um imóvel, por ser um valor agregado alto, mas deixa eu te contar um negócio, para você comprar hoje um carro, chega a ser até mais difícil você comprar uma casa, um imóvel. Por quê? Porque o carro é um bem móvel. A pessoa ela pode bater, ela pode pegar enchente, pode pegar fogo, um imóvel não. A maior garantia... e ele deprecia. A maior garantia que o banco tem é o próprio imóvel. Não tem como você arrancar um imóvel de um terreno e fugir com ele. O carro tem. Então, score não conta tanto assim hoje para fazer um financiamento. Basicamente, o que conta? Uma renda, né, a sua declaração do imposto de renda, e é isso. E sendo que ainda você pode colocar 3 pessoas para compor renda no financiamento. Então, é uma dúvida do pessoal, porque achar que precisa de ter um score muito alto, não. Qualquer pessoa que trabalhe, que ganha um salário, consegue ali ter uma estrutura para começar ali a empreender no mercado imobiliário, que é um mercado que eu considero ele muito sólido, né? A gente tem a pandemia, tem tudo, e o mercado imobiliário só cresce. E, enfim, principalmente com essa brecha, que você compra barato, reforma, vende caro. Utilizou o dinheiro do banco, um dinheiro que você não tinha para gerar lucro. E existe alguma pegadinha, como por exemplo, você vai num leilão lá de carro, de moto, né? Vai comprar um veículo de leilão. Existe aquela máxima, eu não sei, né? Eu nunca comprei, mas de que, você precisa ter um pouquinho mais de experiência, porque senão você vai comprar um negócio sem nada. Sim. Existem algumas pegadinhas também no imóvel, Tem. Hoje, né, eu falo que eu tenho um método, né, etapas, né, que você tem que percorrer para você entender. Claro que não é esse bicho de 7 cabeças, mas tem coisas que você tem que se preocupar. Então, por exemplo, entender onde está o imóvel, quem está lá, o que você vai ter que gastar de reforma, né? Tem todo um estudo ali para você não pegar qualquer... Esses dias eu recebi uma mensagem, rapaz, Hugo, me dá uma dica, tô pegando um imóvel que vale 360, tô pagando 300 mil. Eu falei, cara, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Você já levou em consideração o que você vai gastar de reforma? Você já levou em consideração o que isso, aquilo? Coloquei um monte de coisa lá, mesmo comprando com 5% de entrada, você tem que fazer um cálculo e saber exatamente onde você está entrando. Então, assim, nem é um bicho de 7 cabeças de você precisar fazer uma faculdade de 4 anos para aprender, mas também não é algo bagunçado onde você pode chegar, legal, só porque o Hugo falou aquilo, agora qualquer oportunidade que aparecer eu vou comprar. Não, tem escritura, você tem que entender, tem que entender, ver a escritura do imóvel para ver se está certinho, porque muitas vezes você vai comprar algo que você acha que é muito bom, mas vai ser um grande problema depois. Então, tem regras, né? E para quem não tem, por exemplo, esse nível de conhecimento jurídico, é obrigado, ela tem que pagar alguém para analisar para ela, a escritura. Na verdade não, ela aprende hoje. Hoje, tanto conteúdo que tem aí, até gratuito, tem muito conteúdo. Mas a verdade, Henrique, que é aquela história, tudo a gente pode fazer sozinho. Mas em quanto tempo,
com quanto dinheiro que você está disposto a até perder, se for o caso. Então, por isso que eu aconselho o quê? Pega alguém que entende ou adquire uma metodologia que, de fato, você consiga passar por todas as etapas. Hoje eu tenho um processo que eu faço que, além de comprar, eu ajudo outras pessoas com uma assessoria. E o legal da assessoria, porque é diferente de muito curso que tem por aí, né? Você pode comprar um curso, é ruim? Não, é um conhecimento muito legal. Mas além de eu fornecer um curso que é o conhecimento, eu acompanho a pessoa durante 1 ano. Então, isso faz a diferença. Eu posso fazer sozinho? Pode, claro que pode. Vai lá, pode fazer sozinho, sem problema. E pode até dar muito bom. Mas a pergunta é, nós não estamos falando de algo de R$1.000, de 2, nós estamos falando de um imóvel que é para você ganhar numa negociação 80 mil num imóvel barato. Eu comprei esses dias um imóvel que o valor de mercado era 2 milhões. Saiu por 1 milhão, com 50 mil reais de entrada. Ou seja, alavanquei com o dinheiro do banco. Então, assim, mesmo de 200, mesmo de 2 milhões... Nos 2 exemplos, se você fizer uma coisa errada, vai atrapalhar, vai diminuir a sua margem de lucro. Então, assim, faz sozinho? Faz, mas melhor procurar um auxílio, um conhecimento, entender de fato o que você está fazendo para depois fazer. Entendi. E como é que faz um cálculo, por exemplo, de reforma? Você consegue antes mesmo de dar o percentual, analisar, visitar ou não? Visitar não. Visitar não. É a única coisa que a gente não consegue. Mas você tem as fotos fidedignas daquilo que... Não necessariamente, não naquele momento. É assim, essa é uma preocupação, tem gente que trava muito nisso e fica com medo. Mas eu não vou ver o imóvel por dentro. Mas é diferente, porque pensa, o que a pessoa que estava ou está morando ali dentro pode tanto fazer dentro de um imóvel que tem parede? E por mais que ela pode roubar a lâmpada, ela pode tirar o fio, a margem é tão boa de negociação que é indiferente. E outra coisa, digo mais, já comprei, já movimentei alguns milhões nesse mercado e até hoje eu nunca peguei uma experiência onde a pessoa foi e destruiu todos os imóveis, quebrou as paredes, ou até, por exemplo, arrancou o cobre para vender. Não chega nesse nível, tá? Mas mesmo que chegar, ainda vai ser muito baixo o investimento que você teve que fazer, porque você pegou o imóvel com 40% de desconto, 30%, 50%, 70% de desconto. Então, mesmo assim compensa. Agora, o que você consegue? O que eu falo de dica é o seguinte, o externo do imóvel e normalmente uma sondagem que eu utilizo com um vizinho, com alguém, quem que mora aí? Quem é a pessoa e tal? E aí, com isso, você já consegue ter uma boa noção em relação à sua compra. E qual que é o desconto que normalmente médio, óbvio que vai depender de imóvel, de reforma, de tudo isso, mas entrando num parâmetro assim, poxa, eu calculo o médio, para depois tirar imposto, tirar tudo e ter uma margem de lucro legal. Qual que é o desconto normalmente que você busca, orientar a galera a buscar? E é importante isso também, porque tem gente que fica com muito medo disso, mas quando você pega um imóvel, você vai fazer a reforma, e a reforma você vai abater no seu... Ou seja, se eu peguei um imóvel e eu tenho também a reforma, com a reforma você vai pagar sobre o lucro que você teve. Então tem alguns caminhos também que você consegue ali colocar para ajudar o máximo possível na hora de você pagar o imposto. Agora, cara, eu procuro assim, no mínimo, tudo depende da negociação. Então eu peguei um apartamento, e vende bem aqui. Fiz uma pesquisa da região e vende bem. É um desconto relativamente baixo, 35%, 30%. Normalmente menos de 30% é difícil, mas a partir de 30%. Mas 35%, mas você tem um giro rápido. Então tudo isso você tem que entender o que você está fazendo, porque, legal, mas não vou ter tanto lucro. Tudo bem, mas vai vender muito rápido. Você já pegou com... Ou talvez não vai ter uma reforma tão grande. Isso, um apartamento. Eu peguei um apartamento, só para você ter uma noção, eu peguei um apartamento um tempo atrás aí, eu paguei o valor de mercado, R$210 mil. É o valor de mercado. Eu paguei R$95 mil no apartamento. Mas o louco não é isso. Por isso que eu falo que a brecha do mercado imobiliário, de fato, ela é. Comprei com R$5 mil de entrada. Gastei 5, vamos arredondar, 5 mil de documentação, gastei 5 mil de reforma. Ou seja, do meu capital, R$15 mil. Em 8 meses eu vendi pelo valor de mercado, 210 mil. Normalmente você faz com o seu capital Isso, mesmo. com o meu capital mesmo. E normalmente, quando eu falo reforma, o que é reforma? Pintar uma porta. Não é esse bicho de 7 cabeças, diferente de uma construção que você tem que fazer do zero ou coisa do tipo. Não, reforma é uma maquiada. Eu falo que é uma maquiada no imóvel. Você maquiou, coloca aí de... Hugo, mas nesse meio tempo, e o financiamento? Aluga o imóvel, o próprio aluguel paga o financiamento. Então você ainda tem um imóvel, um patrimônio, que o próprio aluguel paga o financiamento, você deixa anunciado para vender, quando você vende, coloca o lucro no bolso. Nesse exemplo, eu coloquei mais de R$80 mil de lucro no bolso em 8 meses. Ou seja, coloca aí que lugar que você coloca 15 mil de investimento e em 8 meses te retorna R$80 mil.
com segurança que é o mercado imobiliário te proporciona. Ah, mas você vendeu em 8, se demorasse 1 ano. Tá bom, podia demorar 3 anos o aluguel pago financiamento, na pior das hipóteses eu estou aumentando o patrimônio, sabe? Então, é isso, essa é a visão. Irmão, para a gente se encaminhar aqui para a reta final, qual que é a dica, talvez, de ouro que você daria para a pessoa que quer começar a fazer uma fonte de renda no mercado imobiliário, nessa brecha? Qual que é o momento de vida? Fala, cara, ó, se tiver nesse momento de vida, não tem às vezes muito dinheiro, nunca empreendeu, não tem a cabeça preparada para isso, sei lá, vai para um outro caminho, depois você vem para cá. Então, qual que é a dica que você dá para a pessoa começar e em que momento, assim, não existe um momento perfeito, mas qual que é a característica ou o perfil da pessoa para ela poder fazer um tipo de investimento assim? Eu acho interessante o seguinte, a pessoa ela ter, por isso que eu falo, o mercado imobiliário você faz em paralelo com o que você faz. Então você trabalha lá na sua empresa e você está ali, já guardou um dinheirinho e precisa alavancar, eu falo que essa estratégia ela é muito forte para alavancar o capital. E até mesmo para você empreender em outras coisas, se for o caso. Ah, meu sonho é ter uma pizzaria, porque tá bom, tudo bem, quanto você tem? Ah, eu tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 30 mil reais. Talvez você use uma estratégia para... É até legal porque, eu não sei se você viu uma série do Prime, eu estava assistindo, que é 90 dias para ser um bilionário. Ouviu falar já dessa série? É até legal, serve até de que o pessoal assista. Eu achei muito interessante, que é uma série lá nos Estados Unidos, que eles pegam um bilionário, dão $100 para ele, um carro, e colocam ele numa região que ele não conhece ninguém, e ele tem 90 dias para criar um negócio que pode ser vendido por $1 milhão. E aí foi legal, porque o primeiro episódio, o cara ele pega umas coisas para vender na rua, tal, num evento que está acontecendo, depois ele vende um outro negócio, aí ele compra um carro, vende o carro, quando ele alavanca um pouquinho o capital dele, ele já falou, eu vou pegar um imóvel agora, e nos Estados Unidos também, inclusive eu estava viajando esses dias, porque a gente está estudando o mercado nos Estados Unidos para, se Deus quiser, mais para frente, começar a investir lá, e nos Estados Unidos tem isso, e foi uma das primeiras coisas que ele falou, vou alavancar com o imóvel, já pegou o imóvel, começou a reformar, e foi o dinheiro que ele usou para depois montar um outro negócio, que depois ele vendeu ele não conseguiu vender por $1 milhão, que era a proposta, mas vendeu por $700 mil. O plano ideal lá é vender por $1 milhão. Então, cara, o mercado imobiliário é bom para quem está querendo alavancar o capital, já tem ali tá trabalhando, tem ali a sua renda e quer alavancar isso. Agora, se a pessoa ela não está nesse ponto que ela tem o dinheiro guardado, pelo menos a partir de uns 10, 15, 20 mil reais, o mínimo, né? Para ela iniciar, arrumar alguma coisa de um valor... Porque você concorda que é a venda do mesmo jeito? Sim, sim. O Hugo de venda de DVD, venda do perfume, é a mesma coisa do que vende hoje uma casa dentro de um condomínio fechado. É a mesma venda. A diferença é que o valor é diferente. Então, se o seu ponto não está esse ainda, vende algo mais baixo, ganha dinheiro e com o dinheiro você vai escalando e continua aquela historinha que eu falo que a vida é uma escada. Você vai para os próximos degraus até chegar onde você quer chegar. Que quem decide é a gente mesmo, né? Maravilha. E você falando agora, eu lembrei que o Robert Kiyosaki, né, que a gente leu muito, Sim. livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito hoje sobre marketing de rede, né, o negócio do século XXI foi ele que criou, mas ele fez a fortuna dele com os imóveis. E se você pegar e ler, né, no próprio livro dele, ele fala de uma movimentação lá que ele fez de comprar um imóvel antes mesmo da assinatura, ele vender este imóvel para uma outra pessoa e ele ganhar nessa transação sem trade, basicamente usar dinheiro dele. Cara, isso é fantástico. Ele foi tipo o vendedor ali, né? Sim. Mas no caso ele conseguiu uma oportunidade, já conseguiu um comprador. Muitas vezes não significa que você vai ter isso como seu negócio principal. Mas isso alavanca. Com isso, você já tem um dinheiro, sei lá, compra mais 2, mais 3 imóveis. Eu comecei nessa experiência minha do primeiro imóvel, depois comprei mais 2, depois mais 3, mais 4. E a gente foi comprando. Hoje eu procuro imóveis de valor agregado maior. Por quê? Porque a gente foi alavancando. Então, é por isso que eu falo que tem a brecha no mercado imobiliário. Porque o cara com pouco dinheiro consegue utilizar o próprio sistema, que é uma possibilidade que o próprio banco te possibilita, e o melhor de tudo que é o seguinte, a pessoa fala assim, mas eu tenho 20 anos de financiamento, 30 anos, tudo bem, mas você vai pagar os juros proporcional ao tempo que você utilizar o financiamento. E é isso que é fantástico, que eu não sei até quanto tempo vai durar. Então, é isso, é iniciar, saber fazer. Maravilha, maravilha. E pra gente finalizar, a gente tem aqui um bate-bola rapidinho, fazer algumas perguntas. Qual que é o livro que mais te marcou aí na sua trajetória? Não sei se é muito da leitura, mas se tem algum livro aí que te... Cara, um livro que marcou muito foi O Segredo da Mente Milionária. Eu acho que esse livro aí, ele desbloqueou assim de uma forma, não sei se foi um dos primeiros livros que eu li, mas marcou e foi o que startou, modelou bastante. Maravilha.
qual que é a pessoa que mais te inspira? Eu acho que hoje, cara, é meu pai. Meu pai é um cara que ele veio de uma extrema pobreza lá do Nordeste, construiu as coisas dele, fez mais uma casa pra gente, tirou a gente da enchente com muito trabalho e sempre foi uma escada também na vida dele, proporcional até o conhecimento dele e tudo mais, mas foi uma pessoa que me inspirou, muito trabalhador, nunca teve tempo ruim, não reclama, não é um cara de ficar chorando, eu aprendi muito isso, muito forte com ele, é uma coisa que só leva a gente pro buraco. Todo mundo passa por problemas, todo mundo tem dificuldade. E isso é normal, é a vida, isso é só a vida. A pessoa não foi escolhida por Deus para passar por problema. Agora, tem um detalhe. Quando a gente trava no problema e fica só chorando, reclamando, falando mal, falando de pessoas, não agradecendo, eu tenho até um exercício que eu faço comigo mesmo, que a pessoa até brinca e fala, você deve ser meio doido. Que eu chego na frente do espelho e pode ser o problema que for, eu falo assim, obrigado, Senhor. Ainda bem que eu estou passando por isso. Então é como se nós disséssemos para a vida, para quem é religioso acreditar, enfim, alguma conspiração que tem ali, dizendo assim, não importa não, pode vir, eu aguento. Pode vir para cima que é isso, vai passar. Toda tempestade passa e depois vem um dia ensolarado. Isso eu aprendi muito com meu pai. Maravilha. E qual o seu maior sonho hoje? Cara, sei que você já realizou vários, mas... Sonho hoje, cara, eu acho que a gente vai remodelando, né, nossos sonhos, mas hoje eu tenho algo muito forte comigo, primeiro que é o seguinte, você criar de fato uma independência financeira, para você não precisar, sabe, não qual é o seu sonho, Hugo? É comprar um carro maior? Claro, a gente tem outras metas pequenas, mas hoje você ter a segurança de deixar sua família e dormir em paz, de não ter aquela pressão, porque assim, equilíbrio. Nem é uma loucura demais, mas nem é ficar acomodado demais. A gente vai parar de trabalhar. Mas eu acho que essa sensação de você fazer vários negócios e ter ali uma renda estabilizada, onde você tem seus filhos, seus netos e pode viajar para qualquer lugar, sabe? Essa paz. Porque o que adianta todo dinheiro se você não tem paz? Então, assim, você tem paz, tranquilidade, família alinhada, espiritual alinhado. Eu acho que hoje isso é um dos meus maiores sonhos. Graças a Deus a gente tem um bom equilíbrio em relação a isso, mas ainda falta muito pra gente percorrer ainda, né? Maravilha. E se o seu eu do presente encontrasse o seu eu do passado, qual conselho você daria? Lá pro Huguinho. Cara, sei lá, eu acho que o primeiro não mude nada do que você fez. Eu acho que, né, se deu certo foi o que eu fiz, então não mude nada. Não deixe... Eu só deixaria ele um pouquinho mais forte, sabe? Ele fala assim, a vida vai te dar muita porrada, irmão. Sabe, todos esses sonhos que você tem quando você é pequeno, que você está acreditando, vai chegar momentos que você vai chorar, que você vai pensar em desistir, que você vai pensar em parar, que pessoas vão ser falsas com você. Mas, não esquenta não, é normal, tá? Só para ele não ficar achando que aquilo ali só aconteceu com ele. Mas, fora isso, cara, esse eu acho que seria o principal conselho. Deixe sua rede social aí pra galera poder te seguir, te encontrar. Então, o meu Instagram pessoal é @HugoBezerraSantos, tudo completo, né? E aí tem o do projeto, acho que a gente coloca na descrição, acho que vai ficar mais fácil, mas é o @mdo.assessoria, já deu até um branco agora, acho que assessoria, mdo.assessoria, enfim, tem o do Minério Perpétuo, tem alguns Instagrams que a gente faz, que é de um projeto, inclusive, que é para ensinar outras pessoas a escalar negócios através da internet, né? Porque a internet, ela foi também... Ela foi e está sendo a ferramenta muito forte para escalar qualquer negócio aí. E aí a gente vai deixar também na descrição. Maravilha. E vou deixar também as redes sociais aí do nosso podcast. O Instagram é Podcast Nos Bastidores, o YouTube Nos Bastidores Podcast, para você poder estar acompanhando aí os próximos episódios. Esse episódio aqui na íntegra, para você ver, rever. A gente tem também o nosso link do Spotify, que a gente vai deixar aqui na descrição. E um dia você será reconhecido por anos de trabalho que você fez nos bastidores. Até o próximo episódio. Valeu!